Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um Palavra à Mesa, nesse domingo, e queremos contar muito com a participação de vocês nos comentários, viu? Queremos contar com vocês participando aí. Você pode entrar na parte dos comentários, deixar alguma pergunta, algum comentário seu. Será muito importante a sua participação. Nessa manhã está aqui conosco o pastor Edivaldo e o Eric, e vamos ter um tempo bem edificante falando sobre a reconstrução do templo. Pastor Edivaldo com a palavra, se apresente, Eric. Então, nós estamos aqui, mais uma vez. Obrigado, pastor, pelo convite, pelo carinho, pela confiança. Então, vamos falar, sobre esse assunto, que é sobre a reconstrução do templo judaico, ou assim chamado, o terceiro templo. E, afinal de contas, o que é que a Bíblia diz, sobre isso? E é necessário realmente que haja essa reconstrução, é o momento, enfim. Então, vamos adentrar, vamos caminhar aí um pouquinho dentro desse assunto, para que nós possamos entender melhor, o que isso interfere e por que isso é um sinal de Deus para nós, na nossa geração, no nosso tempo. E muita coisa bacana a gente tem para falar aí. Então, é um prazer, um privilégio estar aqui e vamos que vamos. Amém. Paz do Senhor a todos, pastor Alain, pastor Edivaldo, aos irmãos que estão nos assistindo. Quero agradecer ao pastor Alain pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando e crescendo cada vez mais em prol do reino de Deus. Amém. Muito bem. Nessa manhã, então, o pastor Edivaldo vai estar com a palavra, discorrendo sobre a reconstrução do templo, um fato que também toca um pouco aí sobre tantas coisas que a gente tem visto ali na Palestina acontecendo atualmente, esse conflito Israel, Hamas, Hezbollah, a região ali em volta toda em tensão, muita violência acontecendo nesse período que nós estamos vivendo, onde há uma expectativa, não é, pastor? Sobre esse espaço onde a mesquita ocupa, onde possivelmente seria o local de reconstrução do terceiro templo, e não só isso, mas também todos os utensílios, todo o preparo que já está sendo feito para que isso aconteça. Então, tudo se desenhando para esse ponto marcante que a Bíblia aponta, que é a reconstrução do terceiro templo, marcando a manifestação do anticristo, na sequência, sim. Consequentemente, depois a manifestação do nosso Cristo Todo-Poderoso. Então, com a palavra, o pastor Edivaldo vai seguir, conduzir o estudo, e vai ser um tempo extremamente produtivo para todos nós. Então, primeira coisa que nós precisamos, vamos à palavra. O que é que a Bíblia diz? Mas, para a gente falar dessa reconstrução, desse terceiro templo, nós precisamos primeiro voltar na construção do primeiro, que é o chamado Templo de Salomão, que é o templo que, na verdade, Davi idealizou, mas que coube a Salomão a responsabilidade, de construir. Então, eu convido você, que está aí, para abrir aí a sua Bíblia aí, no livro de 2 Samuel, no capítulo 7, a partir do versículo 1, e vamos ver qual é o histórico, o que a Bíblia fala sobre o primeiro templo. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1, diz assim, olha: E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai
E dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes em toda a terra. E prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade aflijam como antes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te farás uma casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairás das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Ok, então nós vimos aí o texto, segundo Samuel, onde fala que Davi teve esse desejo no coração. Eu acho que isso foi uma coisa assim admirável. Isso demonstra, né, o zelo, o amor, né, pastor Eric, que Davi tinha pelo Senhor, porque ele não se sentia confortável morando numa boa casa, mas eles tinham aquela visão, né? Desculpa. Que a arca de Deus, que, né, trazia o símbolo da própria presença de Deus, então, por que ela ficaria cercada por tecidos, né? Pelo tabernáculo, pela tenda que fosse. Então, Davi teve essa visão, esse desejo no coração. E aí ele fala com o profeta Natã e tal, mas Deus manda o profeta Natã dizer que Deus mesmo não tinha necessidade daquilo. Era impossível Deus habitar, né, entre paredes, como nós sabemos disso. Mas Deus falou com ele, olha, o seu descendente, em casa ele estava se referindo a Salomão. O seu descendente vai me edificar essa casa. Então, quando nós falamos do primeiro templo, a Bíblia fala do primeiro templo, que todo mundo chama o templo, né? O templo de Salomão. A Bíblia não dá essa nomenclatura, mas para entendimento. Então, nós chamamos o templo que Salomão construiu. Então, a gente precisa entender o seguinte, um histórico breve sobre o templo, né? Quem idealizou? Davi. Quem construiu? Salomão. Essa construção demorou 7 anos. Foram 7 anos, né? Lá em 1 Reis 6, lá diz que foram 7 anos. Foi o tempo total da construção do templo. Agora, uma coisa que eu acho assim admirável é que Davi, mesmo sabendo que não seria ele o responsável pela construção, ele proveu, ele já deixou ali para Salomão os recursos. Ouro, prata, ferro, bronze, madeira, né? Lá no 1 Crônicas 22, lá fala sobre a quantidade de material que Davi deixou, né? 100 mil talentos de ouro. Moço, é muito ouro. Até mesmo a qualidade, né, pastor? E a qualidade. Itens, até das madeiras, não me lembro aqui, mas... Cedro. Cedro, até então uma madeira nobre, né? Uhum. Como não deixa de ser até hoje, né? Uma madeira excelente. Mas, na época, era a melhor madeira, né? Que se tinha acesso até então. E aí, Davi deixa 100 mil talentos de ouro. Gente, o peso, né, do talento ali, mais ou menos 34 quilos, é muita coisa.
muita coisa. Um talento, mais ou menos 34 quilos, variável, depende. Pensa aí, 100 mil talentos. Então, você multiplicar aí 100 mil talentos por 34 quilos, é muito, né? Aí o texto diz também que ele deixou 1 milhão de talentos de prata. Ferro, bronze, muita coisa que não foi nem pesada, não foi nem medida, dada o volume, né? Nem pararam para calcular. E aí, fora algo que a Bíblia diz, né, que Davi deixou do seu tesouro pessoal. Ou seja, ele teve essa preocupação, né, de prover, né, o que a gente poderia chamar assim de os recursos do Estado, do reino, mas ele também fez questão de deixar do seu tesouro particular. Ou seja, não, eu quero a minha parte também, eu vou deixar a minha oferta. E aí, pastor, e aí, Eric, eu fico pensando, porque Davi tinha essa consciência. Eu quero deixar uma parte minha. E aí a gente pode pensar assim também, né? Mas Davi, ele sabia que ele morreria e ele mesmo não faria essa construção. Mas aí, pastor, isso me deixa uma lição na minha concepção, Eric, sobre a semeadura. Porque eu entendo que Davi estava fazendo uma semeadura, não era mais para ele, mas para a descendência dele. Davi, ele teve essa preocupação de buscar recursos, eu diria, né, do reino, mas ele falou, não, mas o meu também eu vou deixar. Então, eu costumo dizer sobre a necessidade da gente fazer semeadura e talvez nós mesmos não vamos colher, mas nossos filhos irão colher. Né? Eu digo que quando eu chego à igreja, ou quando a gente traz à igreja uma oferta, ou mesmo dízimo, ou um princípio de primícia, de oferta sacerdotal, eu não estou só ofertando para mim. Não é uma oferta que eu estou dando porque eu vou ser beneficiado, mas é uma oferta que eu estou dando também porque a minha descendência vai ser beneficiada. Porque os meus filhos, né? Porque os meus netos e assim por diante, eles vão ser beneficiados. Então, Davi teve esse zelo, ele teve essa preocupação. Então, foi muita coisa que ele deixou ali, ouro, prata e tudo mais. E essa questão de dizer, eu deixo do meu tesouro particular. Porque eu entendo que foi algo, isso não fala só do amor dele pelo Senhor, mas fala também, eu penso, que fala também do zelo dele em dizer assim, eu quero deixar que os meus filhos aprendam e façam a mesma coisa. Né? Então, a gente, continuando aí sobre esse histórico, toda essa quantidade de matéria que Davi deixou, e a gente pensar o seguinte, que onde esse templo foi construído? Esse templo foi construído no mesmo local onde Abraão sacrificou Isaac, ou levou Isaac para ser sacrificado. Não chegou a sacrificar, mas levou. É o Monte Moriá, o mesmo lugar. Que também é o mesmo lugar que era chamada a Eira de Ornã. Quando Davi vai ali, tem aquela praga sobre Israel, e ele clama ao Senhor, e Deus fala com ele para ele oferecer, né, um sacrifício, e ele chega ali, e naquele local, e ele fala, não, eu quero sacrificar, eu vou fazer um sacrifício aqui, e aí Ornã diz assim, não, rei, pega aí os bois, a lenha, o local, fica à vontade. Davi falou, não vou oferecer nada ao Senhor que não me custe. Era o mesmo local onde Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Nesse caso, Davi comprou a eira, adquiriu a eira de Ornã, comprou o material para fazer o templo, altar, o altar, e comprou os animais para sacrificar no sim, altar. Sim. Aí a gente,
eu digo que são lições, né, que a gente precisa entender. Davi, como rei, ele poderia simplesmente dizer para Ornã: olha, eu quero esse pedaço de terra aqui, eu quero esses bois, eu quero essa madeira aí, eu quero tudo. Ele falou: não vou oferecer ao meu Deus aquilo que não me custa. Isso me fala, então, que eu penso, na minha concepção, pastor Alain, Érica, que quando nós damos algo a Deus, aquilo tem que ter valor para nós. Da mesma forma que quando Deus pede para Abraão Isaac, lá em Gênesis 22, olha como Deus falou com Abraão: Abraão, sabe Isaac, o filho que tu amas? Deus estava dizendo assim: o filho que você ama é Isaac. A gente pensa assim: Ismael. Bom, nessa altura do campeonato, Ismael já havia se despedido por Abraão, né? Ele já tinha mandado ele embora com Agar. Mas observe que não é que Abraão não amou Ismael, mas, vamos dizer, o predileto. O coração de Abraão estava em Isaac. Então Deus provoca ele dizendo: Abraão, sabe Isaac, o filho que você ama? Porque Deus não nos pede aquilo que, se não tem valor para nós, vai ter valor para Deus. Pensa aí, pastor. E se torna mais do que uma cultura, né? Se torna um princípio de vida para o judeu. Como, por exemplo, quando a gente recebe um convite tipo: fulano de tal vai dar um jantar e convidou todos nós. Opa, boca livre, vamos embora e tal, churrasco de graça. O judeu, ele já tem por princípio comer daquilo que foi fruto do seu suor. Do seu trabalho. Né? Apesar de que, claro, pode-se receber um convite, mas eles prezam pela questão do que o próprio Deus ordenou: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Se você... E o salmista fala, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Né? Feliz irá, tu te irá bem, comerá do trabalho de suas mãos. E a gente sabe que é muito diferente, né? Nós poderíamos você considerar... está desfrutando de uma coisa que você sabe que você trabalhou por aquilo. Nós podemos considerar que Saul, quando Deus manda destruir tudo, os amalequitas lá, os rebanhos, sim, os homens, os exércitos e tudo, né? E Saul traz o melhor do rebanho para sacrificar ao Senhor. Fato que aquele rebanho, por mais que não foi ele que criou, mas conquistá-lo houve um desafio. Mas Deus não queria nada dos amalequitas. sim. Por outro lado, quando Josué entra e domina Jericó, por exemplo, a ordenança de Deus ninguém tome nada do que é da Babilônia, nem ouro, nem prata. E não era porque, em alguns momentos, a gente tende, alguém talvez fale, que é porque era amaldiçoado, era dos cananeus, mas não. Existe uma ordem de Deus que tudo ali seria oferta para o tabernáculo. A primícia. A primícia da terra, a primícia da conquista. Isso. O princípio da primícia está ali. E aí entra agora para construir um templo com também essa abundância de cultura, de visão, de sacrifício, de doar, de generosidade, né? O templo ele vai pontuar tudo isso, onde esse templo chamado Templo de Salomão seria hoje talvez uma das maravilhas do mundo, o Taj Mahal, com certeza. Seria algo assim extraordinário. Com certeza. E quando o templo for reconstruído, com certeza, assim, né? Quantas pessoas hoje, né? Eu já fui em Israel, as pessoas, e com certeza
vai ser um local onde as pessoas vão peregrinar. Assim como hoje, né, procura-se muito ali o Muro das Lamentações, né, o que sobrou do templo. Então, pense o templo reconstruído. As pessoas vão querer ir, com certeza. Né? Agora, o senhor falou uma coisa interessante, me despertando aqui, que Davi teve esse coração. Olha, eu não quero oferecer nada que não me custe, que não seja meu. Eu não quero oferecer a Deus o que não é meu. Aí o senhor citou aí Saul. Não, nós trouxemos lá o melhor para sacrificar ao seu Deus. Ele falou para Samuel, o seu Deus. Ele falou o nosso, ele falou o seu. Agora é interessante, né? Enquanto Davi não queria oferecer o que não custasse a ele, aí agora já chega Saul querendo oferecer o que não custou nada para ele. O que não custou nada para ele. A diferença de corações. A né? diferença de coração, pastor. Pastor, e aí o senhor falou a palavra-chave. A diferença de coração. Então, enquanto Davi, eu não quero oferecer o que não me custa. Tem que me doer. Tem que... Eu preciso me despojar. Eu preciso me despojar. E aí vem a questão. Apesar de Deus ter usado o profeta para dizer que ele não pediu a construção do templo para ele, mas Deus se agradou profundamente, creio eu, a Bíblia não diz, mas eu entendo que Deus se agradou do desejo de Davi em honrar a presença de Deus. Eu moro em casa de madeira e tal. Não, é a arca do meu Deus. Não, não pode. Sabe, ou seja, ele entende esse princípio da honra, de honrar a Deus. Esse princípio de que, quando nós oferecemos algo ao Senhor, tem que ter valor para mim. E a maioria das pessoas, infelizmente, há alguns, eu diria desinformados até, ou mal orientados talvez, que às vezes, em um momento, por exemplo, de oferta na igreja, elas não têm essa ideia de trazer o melhor. Normalmente, a maioria das pessoas, ou algumas, não sei se eu posso falar maioria, depende do lugar, do contexto, mas algumas elas trazem aquilo que para elas não fazem falta. Não, eu vou ofertar porque isso não vai me fazer falta. Eu vou dizimar porque não me faz falta. Eu vou dar uma contribuição para isso porque isso não vai me fazer falta. Não é e o princípio da adoração não é esse. O princípio é justamente o inverso. É sacrifício. É o sacrifício. Esse princípio não é aquele sacrifício cerimonial, né? Como Levítico descreve. Mas é um sacrifício fundamentado em amor. Porque o ideal de Davi, quando ele idealiza construir o templo, é por amor. O zelo, a visão que ele tem do Senhor, da dignidade do Senhor. Né? E ele fala para Salomão, olha, que tem que ser um negócio assim admirável, né? Para todo mundo, para quem vê, para todos os povos, para todas as nações se admirarem. Então, daí ele, né, deixa todo esse recurso. Então, ele, de fato, ele compra ali aquele pedaço de terra para oferecer aquele sacrifício. O mesmo lugar onde anteriormente Abraão leva Isaque para oferecer ao Senhor. E ali é o lugar. Então perceba que aquele lugar, anteriormente, deixa eu falar assim, estou falando, a Bíblia não diz isso, eu estou falando dentro de uma perspectiva assim, uma visão até pessoal. Eu diria que quando Abraão leva Isaque ali para oferecer ao Senhor, e todo mundo conhece a história, que ele não chegou a sacrificar porque o Senhor interveio. Mas dentro do coração dele, ele já tinha feito aquilo, ele já tinha sacrificado Isaque. E eu diria que aquele momento
consagrou aquele pedaço de terra, santificou, separou aquele monte para o Senhor. Eu digo que naquele momento que Abraão oferece ali, chega com Isaac, ele consagrou aquele pedaço de terra ao Senhor. E aí, eu gosto quando Levítico, lá no último capítulo de Levítico, diz que as coisas consagradas ao Senhor são santíssimas, né? Lá está falando do dízimo, né? Aquilo que se oferece ao Senhor é dele, não se paga resgate. Não é? Então, aí agora, acredito que não por acaso, chega Davi nesse momento, e agora ele compra. Não, eu quero, isso aí, mais uma vez, ou seja, eu não vejo coincidências na Bíblia, eu vejo Deus direcionando, né, toda a história. Eu digo, desde o princípio, né, quando nós falamos, por exemplo, sobre os impérios mundiais, e eu digo que Deus, ele é o Senhor da história. Ele continua sentado no seu trono, direcionando toda a história. E aqui não é uma casualidade, não é uma coincidência, é o mesmo lugar. Então aqui, Davi, ele compra aquele lugar para fazer aquele sacrifício, para cessar a praga sobre Israel, mas também o lugar, ele fica já separado, de posse, e o templo, e é onde Salomão constrói o templo. Então, eu acho isso, eu vejo, na minha visão, na minha perspectiva, uma direção de Deus, um trabalhar de Deus. Eu não acredito que Deus, que a palavra de Deus, ela tenha coincidências, não. Sim. Eu queria aproveitar essa fala do senhor para mencionar aqui em 2 Samuel, capítulo 11, verso 11, a fala de Urias a Davi. Entender um pouco sobre esse primeiro templo, né? E disse Urias a Davi, depois dele ter, vamos dizer assim, se envolvido com a mulher, engravidado a mulher Sim. de Urias, mandado mensagem para Joabe, mandar Urias vir para cá. Davi orienta ele: não, você não veio de viagem, vai lá para sua casa, toma um banho, lava os seus pés e vai curtir sua família, né? Depois a gente conversa. E ele diz assim, então, verso 11: e disse Urias a Davi, presta atenção nessa frase, a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer, beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida, ó rei, e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Eu estava meditando uma época sobre essa frase, sobre esse discurso de Urias que reverberou na mente de Davi por um desejo de uma casa para Deus. Quando ele fala, a arca do Senhor, a presença de Deus está em tenda. O povo de Israel está todo em tenda, acampado em batalha. Como eu posso entrar para dentro da minha casa, Curtir, ficar usufruir uma casa que nem a presença de Deus tem essa permissão nesse momento? Então, assim, eu não posso afirmar que foi isso que levou Davi a desejar construir um templo, mas eu penso que se esse texto está registrado na palavra, não é à toa. Essa frase, esse discurso de Urias reverberou, não somente para Davi, mas para as pessoas que estavam ao redor dessa realidade, que tomaram conhecimento de todos esses eventos, esses fatos, de que havia uma necessidade de construir uma casa para Deus. Ali todo mundo já tinha casas, e a Arca da Aliança ainda vivia no tabernáculo. O senhor falou uma coisa interessante, né? Essa fala aí de Urias reverberou, tocou, despertou. Pode, né? Eu estou falando, a gente não está aqui afirmando, mas pode sim. Talvez
nós sabemos que muitas vezes, Eric, às vezes nós falamos assim, Deus, fala comigo. Sim, Deus, Ele é soberano, né? O Espírito de Deus, Ele é soberano as suas muitas formas de falar. Deus fala através de uma pregação, você chega à igreja, um culto, uma célula, né? Tem uma ministração, uma pregação, às vezes um louvor, tem uma música assim que, há momentos assim que nela o Espírito Santo traz aquela, ela penetra na nossa alma e a gente tem aquele discernimento, aquele entendimento que o Espírito Santo está nos dando uma mensagem, uma palavra através de um louvor, de uma música. Pode ser a própria pregação, né? A mensagem, a ministração da palavra durante o culto, um sonho, uma visão, uma palavra profética. Ou seja, as diversas formas de Deus se manifestar a nós. Mas também, quantas vezes, e eu falo por uma experiência, estou falando até de uma experiência pessoal minha, né? Não estou aqui categorizando, igual o senhor falou, mas falando de uma experiência pessoal. Quantas vezes a gente está ali orando, meu Deus, dá uma orientação, como é que eu faço isso e tal. E aí, de repente, você está andando na rua, você encontra uma pessoa ali, uma pessoa amiga, e eu, tal, né, aquele negócio, como é que está? E começa ali um bate-papo, até meio rápido, e de repente aquela pessoa, ela, sem saber, sem ela perceber, ela te fala uma coisa que te acende a luz. Te dá sentido. É isso. Ou seja, você não estava ali num ambiente, eu diria, litúrgico, né? Mas Deus providenciou que naquele momento você encontrasse aquela pessoa ali e ela falasse algo que, né, o start, te trazendo a resposta, o entendimento daquilo que você está pedindo a Deus. E eu acredito que, como o senhor está falando, essa fala de Urias, ela pode ser parte, né? Ela pode ter sido o start, talvez, ela pode ter, digamos assim, feito parte do contexto de quando isso despertou, né? O que contribuiu para despertar dentro de Davi. Eu adiciono algo a isso, que é a fala de Deus a Davi. Você não poderá construir. Por quê? Porque você é homem sanguinário. Sua mão está suja de sangue. Davi, apesar da fala dura de Deus, ele, assim, eu gosto também de mencionar, Moisés ele recebe uma notícia ruim, dura de Deus. Você não vai atravessar o Jordão. Ele não questiona. Moisés foi levantado por Deus, deixou a casa dele, a família dele, foi lá para o Egito. Ele não queria, para libertar o povo, trazer o povo, subir para a montanha, representar o povo, trazer a aliança de Deus para o povo. E depois Deus vira para ele e fala, você não vai entrar, você só vai ver. Como que Deus ele é rigoroso, né? E ele vira agora para Davi e fala, você não vai construir, porque sua mão está manchada de sangue. E em alguns momentos, assim, eu fico questionando essa mancha de sangue na mão de Davi. Davi, ele não derramava sangue de qualquer forma, se não fosse por uma direção de Deus. Inclusive ele perguntava, Deus, devo subir contra? Sim, Pai, e eu vou te dar a vitória. Davi, ele teve Saul nas mãos dele, ele não derramava o sangue de qualquer jeito. Ele seguia princípio para que aquilo fosse exercido. Então, quando eu vejo isso, eu falo, qual é o sangue que manchou a mão de Davi, se não foi o sangue de Urias? Interessante isso. Verdade. Porque Davi, ele guerreava as chamadas guerras do Senhor, né? Ou seja, Davi guerreou guerras com propósito. Não era simplesmente assim, não gostei daquele... Não. De fato, o senhor lembrou aí. Ele consultava o Senhor. Eu vou, o senhor é comigo, o senhor vai nos dar vitória, posso ir. Mas é interessante. E uma coisa que o senhor falou de Urias, e me traz à memória também uma outra pessoa,
que a Bíblia fala, que é Nabal. Porque Nabal, apesar de que, né, diz que ele era filho de Belial, mas ele em si não causou nenhum mal a Davi. Ele simplesmente se recusou a ser generoso. Né? Davi lá com os homens dele e tal, querendo comer e tudo mais, né? Precisando de provisão. E não, vai lá. Nabal, aquele próspero, né? Ou seja, Nabal era um cara que tinha recursos. Então ele alimentar Davi, né? E aqueles homens, eram mais ou menos 400 homens ali que o acompanhavam, não pesaria para ele. Mas aí ele se nega e Davi fala, não, vamos lá então, vou. Davi decide, né, quer ir lá matar o cara, porque o cara não se recusou a dar comida, né? Quer dizer, você parar para pensar assim, não tem uma lógica. É claro que por trás disso talvez tenha toda uma questão cultural, mas assim, por lógica você vai matar o cara só porque o cara se recusou a te dar comida? Isso não tem lógica. Né? E o senhor falou de Urias, eu me lembrei de Nabal, e realmente houve pessoas que Davi matou sem a ordem de Deus, né? Sem um propósito estratégico do reino, né? Mortes que estavam dentro, eu digo, dentro de um propósito no sentido de conquista, né? De conquista. Não tinha. Mas eu acredito que o sangue de Urias, como o senhor bem falou, eu acho que foi o pior, na minha concepção. O senhor lembrou aí, bem lembrado, porque dentro da morte de Urias, tinha um princípio de imoralidade, de luxúria, né? Cobiça. Quer dizer, você parar para pensar, por que Urias morreu? Porque Davi quebrou mandamentos. Não cobiçarás. Ele cobiçou a mulher do próximo. Né? Nisso serve para a gente avaliar também o que os mandamentos detalham sobre o não matar, né? O não matar parece que é uma coisa contraditória, algo contraditório, quando as pessoas falam, mas Deus manda matar não sei quem, e Ele manda não matar, como é que é isso? Na verdade, a tradução perfeita para aquilo seria não assassinarás. Porque se você matar em uma legítima defesa ou cumprindo um princípio, como por exemplo, o de Acã, como que é? É Acã, que escondeu a capa Acã. babilônica. Acã. Né? E ele foi apedrejado até morrer, não só ele, mas toda a família dele foi apedrejada até tornar um grande monturo de pedras, né? Matou o homem por uma desobediência que custou a vida de outros homens. Sim. E pelo princípio de por uma morte ser tirada a outra vida, então, da lei, né? Olho por olho, dente por dente. Então, ali é morto o homem que eles lançam sorte e descobrem que sobre ele havia iniquidade. Então, assim, a lei, a tradução mais perfeita seria não assassinarás. Um assassinato, apesar de que Urias, Davi não passou a espada dele, Davi não tocou nele, ele manipulou a morte de Urias. Ele armou toda a situação, né? Isso, e foi responsável, ninguém colocou Joabe como responsável pela morte de Urias, mas o responsável pela morte de Urias foi o mandante. Ele foi o mentor, né? Vamos falar crime, assim. A mente. Então, assim, eu fico vendo, igual o senhor falou, o sangue de Urias. Para a gente pensar assim que, como o senhor trouxe o exemplo aí também de Moisés, né? A fala de Abigail, quando fala com ele sobre Nabal, fala, você vai fazer isso por um cara que não vale a pena. Isso. Né? É a mulher do cara. A mulher do cara. Vai se sujar, vai queimar, vai se manchar. Deixa isso para lá. Deixa isso para lá. E convence de forma sábia Davi a não cometer tal... Deixa isso para lá, mexe com isso não. Esse cara não vale a pena.
mata esse cara não, não vale a pena. De fato, Davi não matou, né? Mas a questão é, a gente voltando aqui, a questão do templo, né? O coração que Davi tinha, como nós falamos, diferente de Saul. Eu não vou oferecer o que não me custe. Então, uma coisa que é importante a gente pensar também, todos os defeitos que ele tinha, né? Mas o coração dele era um coração voltado para Deus. Era um coração, eu não posso dizer íntegro, né? Como Jó, que o próprio Deus dá testemunho de Jó, mas era um coração, acredito, Contrito e quebrantado. contrito e quebrantado. E aí tem uma coisa que eu costumo dizer, às vezes eu prego, falo sobre isso, que Deus não tem fraquezas, né? Vamos deixar isso claro, para ninguém dizer que eu estou falando heresia. Deus não tem fraquezas. Mas se, para mim, é uma questão pessoal, uma posição pessoal, se eu pudesse dizer que Deus tem fraqueza, eu diria que a fraqueza de Deus é como o Salmo 51 diz, há um coração contrito e quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Aí eu costumo fazer aquela analogia, né? A gente é pai, a gente tem filho, que muitas vezes o filho chega para a gente, né? Ó pai, estou querendo isso, deixa eu ir, deixa eu fazer, compra para mim, coisas assim. E você fala, não. Mas às vezes o filho chega assim de um jeito tão carinhoso, tão hábil, tão... Ah, pai, por favor, olha. Ou seja, aí naquela hora parece que o coração da gente amolece. Aí você, tá bom, tá. E às vezes eu faço essa analogia e eu penso que Deus é da mesma forma, sabe? A gente, dentro das nossas imperfeições, nossos limites, nossas fraquezas, nossos pecados e tudo mais, mas quando a gente se volta para Deus, e eu gosto muito do exemplo de Acabe, quando Deus manda Elias dizer que vai exterminar, né, a descendência de Acabe, os homens e tal. E aí, Elias vai lá e entrega a palavra, mas aí Acabe, o que ele faz? Ele vai para a presença de Deus, ele vai chorar, ele vai lamentar, ele vai se quebrantar, ele vai se humilhar diante de Deus. E daí, Deus fala assim, ó. Aí agora Deus manda Elias dizer, olha, eu vou cumprir o que eu falei. Eu vou exterminar a sua descendência. Mas eu não vou fazer isso nos seus dias, não. Ou seja, Acabe, ele se quebrantou ali, por mais perverso que ele era, idólatra e tudo mais, mas ele se quebrantou diante de Deus de uma forma que Deus olhou e falou assim, tá, eu vou fazer eu vou cumprir o que eu falei, mas eu vou deixar você morrer primeiro, né? Mais ou menos assim, para que você não sofra vendo o que vai acontecer. Então, eu costumo dizer que pessoalmente, eu digo, a Bíblia não diz, deixo claro, é uma colocação pessoal minha, que se eu pudesse dizer que Deus tem uma fraqueza, então eu diria que a fraqueza de Deus é o que Davi diz, né, no Salmo 51, coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. E eu acredito que esse contexto, né, de Davi dentro das suas concupiscências, seus erros, seus pecados, tudo, mas ele tinha um coração quebrantado, coisa que Saul não tinha, né? Porque você vê que quando o profeta confronta Davi acerca do pecado dele, o que ele fala? É verdade, eu pequei mesmo. Ele reconhece o pecado dele. Ele confessa, ele sabe. E Saul não. Quando Samuel chega para dizer, pois você não cumpriu a ordem do Senhor, você não matou Agag e tudo mais. O que ele diz? Não, mas foi por causa disso, foi... ou seja, ele não reconhece.
ele fica buscando uma justificativa ali para, né, o que ele fez ou para o que ele deixou de fazer. Então, mais uma vez, fica evidenciado a diferença, né, do coração de Saul para o coração de Davi. Mas para a gente dar continuidade aqui, falando sobre as dimensões do templo, né, o tamanho, para a gente, em medidas mais práticas, né, o templo ele tinha um comprimento de 60 côvados, que é mais ou menos 27 metros. Estou arredondando o côvado aqui para 45 centímetros, mais ou menos, para dar uma conta mais prática de fazer. Uma largura de 20 côvados, que dava uns 9 metros, mais ou menos. Uma altura de 30 côvados, mais ou menos 13 metros e meio. E um detalhe muito importante que a Bíblia diz é que ele era todo revestido de ouro por dentro. Né? Lá no 1 Reis 6. Todo revestido de ouro. Para você pensar uma construção nessa dimensão, 13 metros e meio de altura, aquele negócio, 27 metros de comprimento, 9 metros de largura, 13, todo revestido de ouro. Pensa aqui, esse ambiente aqui, pastor, pensa aí, todas, em vez da gente ver tinta... Seria um pouco menor do que isso aqui, do que esse terreno todo, né? Então, mas pensa que todo esse lugar aqui, em vez da gente ver tinta na parede, a gente vê ouro. Ouro. Era ouro. Para você pensar a riqueza que era esse templo, gente. Né? Em vez de você ver tinta, você vê ouro. Então, isso prova mais uma vez como que Davi teve essa visão, né, que ele transmitiu a Salomão. E Salomão, né, eu diria que ele abraçou nessa visão, perdão, dessa dignidade, de reconhecer essa dignidade do Senhor. Então, até então, o templo ele tinha toda essa riqueza, sem falar, claro, né, tudo que Salomão fez ali dos utensílios, né, a arca que já tinha, mas tudo ali que Salomão mandou fazer, né, o Santo dos Santos, o tamanho dos querubins que ele construiu, na largura, ou seja, era muita coisa mesmo. O tabernáculo se tornou um protótipo disso, né? Que o tabernáculo também era madeira de acácia revestida de ouro. Revestido de ouro. E a tenda cobria tudo, né? É importante a gente dizer que o templo, numa linguagem prática, ele foi a evolução do tabernáculo. Por quê? Porque o tabernáculo, Deus deu a Moisés, né, o modelo tal, e foi justamente a partir do tabernáculo, e é importante dizer que o templo que Salomão construiu, ele seguiu, né, eu diria, o modelo do tabernáculo, né, o átrio, o santo lugar, o santo dos santos, tudo isso, né, os muros, o muro que guardava o templo, né, que o próprio tabernáculo, ele tinha toda aquela área ao redor, né, e aí lá no meio é que estava a tenda, né, de fato. Então, na verdade, o templo ele foi uma evolução, né? A visão do templo é apenas ser uma estrutura durável, né? E de uma melhor, digamos assim, mais rico. A visão era que fosse algo mais digno, né, ao Senhor. Seja que fosse duradouro, fosse permanente. Mas o templo foi uma evolução do tabernáculo, né? E aí, eu não sei como é que está o tempo aí, pastor, como é que a gente faz agora? Uns 5 minutos. 5 minutos. Então, daí toda essa visão, essa descrição, as características do templo, as dimensões, ouro, revestido de ouro, tudo que era uma construção para a época, admirável, né? Como de fato, como Davi disse, que tinha que ser algo admirável
diante de todas as nações. E, de fato, quando o templo foi construído, né, as pessoas viam de longe, como a própria rainha de Sabá, que queria também ver, né, afinal, não só a sabedoria de Salomão, mas conhecer o templo, porque o templo foi notícia, se eu puder usar uma linguagem assim, uma notícia mundial, né, igual você falou, talvez o Taj Mahal, que é, né, uma coisa assim, né, uma das 7 maravilhas do mundo. Então, vamos pensar assim, o templo, naquela época, foi uma das grandes maravilhas, né, da época. Então, você pode pensar que as pessoas queriam ir lá também para conhecer. Até porque lá em Crônicas, quando Salomão ora, né, falando da consagração do templo, ele fala disso, né, que Deus também ouvisse a oração, né, dos povos, de outros povos, ou seja, não era só do povo judeu, que quando as pessoas viessem de longe, né, outros povos, para orar ali, que Deus ouvisse a oração. Então, com certeza, as pessoas iam ali porque elas tinham testemunhos da manifestação da presença e da glória de Deus, mas também porque era uma construção admirável. E daí você pode entender porque também chamou a atenção de outros povos por causa da riqueza. E aí nós vamos dar continuidade no assunto no próximo encontro nosso. Meu Deus, é isso aí. Nós vamos ficar por aqui, irmãos, né? Essa primeira etapa aí da aula sobre a reconstrução do templo. Nós estamos só no primeiro, hein? Só. Ainda tem o segundo. Tem o segundo. Que eu tenho algo aqui para poder compartilhar aqui, para apimentar aí, né? E o terceiro templo, que a profecia fala sobre o cumprimento da manifestação do anticristo, que se assentará nele e invocará adoração para si. Então, irmãos, vamos ficar aqui nessa manhã, tá? Já já vamos respondendo aí os comentários feitos e as perguntas também. Estamos aqui para poder esclarecer e trazer bastante informação para vocês. Então, queria agradecer aos irmãos aqui presentes, o Eric, o pastor Edivaldo, e a todos que nos acompanham nessa manhã. E que fique ligado, domingo que vem tem mais. Um grande abraço, Deus abençoe, um bom domingo. É isso aí, até a próxima. Deus abençoe. Até mais. Amém.